Boa tarde, gente. Meu nome é Rose, faço matemática no Polo de Lafayette, UAB, CA de FOP, e vim cá hoje para apresentar o artigo de inglês relacionado com o nosso TCC que o professor pediu pra gente. Bom, primeiramente eu acho que eu vou falar um breve comentário, um pequenininho comentário sobre o meu TCC para vocês entenderem da onde que eu busquei o artigo. Bom, o tema do meu TCC é como os professores da APAE de Ouro Preto desenvolvem o ensino da matemática e em específico geometria. Por que eu escolhi esse texto? Vem aquela pergunta, né? O porquê que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque eu sou apaixonada com esses meninos da APAE. Eu tenho um sobrinho que ele tem problema de fala e fiz Libras por causa disso, pra gente falar, comunicar com ele. E aí veio o interesse, acho que a paixão, o interesse pra mexer com esses meninos especiais. Bom, pra mim mexer com esse TCC, eu tinha que saber lidar com esses meninos. E como saber lidar com esses meninos? Eu tive que fazer uma pós-graduação antes da graduação, pelo Instituto IB, que é feito na própria APAE de Ouro Preto. Aí, isso me deu suporte para entender cada característica de cada aluno, ou seja, cada característica de síndrome de Down, de cadeirante, de meninos que têm problemas na mente. Aí eu tive que separar isso por parte para mim saber utilizar isso no meu TCC. Esse pós-graduação me ajudou demais até ver o outro lado da matemática, ou seja, como dar aula para esses meninos é totalmente diferente da gente dar uma aula normal, né? Pra gente dar aula, primeiramente, pra gente dar aula para esses meninos, o psicológico da gente tem que dar 10, tem que estar 10. Porque são várias coisas que mexem com a gente, principalmente no psicológico, para dar aula para esses meninos. Bom, falando a respeito acabando de falar a respeito do tema, esse tema foi difícil demais. Eu pensei em desistir desse tema várias vezes, porque é difícil demais lidar com os meninos da APAE. A APAE de Ouro Preto, as turmas da APAE de Ouro Preto são muito homogêneas. Ou seja, você entra numa turma, na turma tem problema de fala, tem problema de audição, tem pessoas que têm problema na visão, tem problemas com síndrome de Down, tem cadeirante, então é unificada, não é uma turma igual em outras as APAEs têm, que tem uma que é só de síndrome de Down, então isso assim me atrapalhou muito. Mas assim, o amor a esses meninos me ajudou e as professoras da APAE também me ajudaram demais. Beleza, aí a escolha do artigo em inglês foi difícil também, porque não tem um tema, não tem um artigo específico nessa área, ou seja, de inclusão social ou um artigo de matemática para alunos da APAE, eu não achei. Aí eu escolhi um tema que me ajudasse ou me desse suporte para o meu TCC. E o tema foi o seguinte: intervenções de matemática para crianças com necessidades educativas especiais. Bom, o que eu fiz? Primeira coisa, eu peguei o título, fui pegando vários títulos e pegando o dicionário para ver qual título que caberia mais. Alguns eu entrei no Google para ver o artigo. E assim, o que mais adequou foi esse. Foi esse de intervenções de matemática para crianças com necessidades especiais. Bom, e o que me ajudou? O que me embasou no texto? Bom, primeiramente, foi muito difícil escolher o tema, como eu já falei antes, por causa que eu não achei tema de matemática específico com inclusão social. O que mais me ajudou
para escolher o tema é porque é o seguinte, eu fiz 1 ano de inglês. Fiz 1 ano de inglês no CCAA lá em Ouro Preto. E o que esse inglês me ajudou nisso aqui? Eu aprendi o básico, que é o básico do básico, é você saber nome das pessoas, saber algumas cores, saber... e entrei um pouquinho no verbo to be. Então eu sei alguma coisa de cognato, né, que eles ensinaram, e sei um pouquinho quando aparece o verbo to be. Só que assim, o inglês que eu fiz é totalmente diferente de um inglês instrumental. O inglês instrumental, você olha mais as técnicas aqui e procura mais cognato, falso cognato, os itens que o professor pediu pra gente para ajudar no texto. Bom, aí eu procurei primeiramente as evidências. Bom, evidências esse artigo não tem praticamente nenhuma evidência. Então, não havendo evidências, eu fui direto para o título. O título me ajudou muito porque o título tem muitos conectores, que é igual a matemática, intervenção, especial e a educação. Depois, o que eu fiz? Pegando o título e sabendo o que era o título, eu fui pro Abstract. O Abstract me ajudou muito também por causa dos conectores. O Abstract tem muitos conectores, tem vários conectores no Abstract. Tem elemento, intervenção, presente, matemática, estratégia, características, duração, intervenção, particularidade, metodologia. Então, o próprio Abstract já me deu base, e uma base muito grande. Beleza, como eu sabia do verbo to be, o que eu fiz? Eu fiz um scanning e um skimming e um scanning do texto. E o que eu fiz? Depois que eu olhei o título, eu fui para o texto e o que eu fiz? Fiz uma... Oh, gente, tô esquecendo as palavras, desculpa. Fiz uma... Quando você separa partes principais do texto, fiz um fichamento. Desculpa, fiz um fichamento das partes que me davam base para me tentar entender, além dos conectores que me ajudaram. Aí eu peguei partes pequenininhas do texto e fui olhando no dicionário, o que me ajudou demais. Quando eu olhei o verbo to be também me ajudou, porque são várias frases com verbo to be. Dentro do próprio texto tem it is, usa também to be várias vezes, usa o will, que é o passado do to be, várias vezes. Aí olhando esses verbos, os verbos, na realidade, como eu já conhecia o to be, eu fui mais em cima dele. Depois eu separei alguns grupos nominais para me ajudar também. E logo após também, eu olhei também conectores também, que alguns eu conhecia. Alguns conectores também eu conhecia, como o for, que é para, deixa eu ver aqui, o in, alguns conectores também eu conhecia. E olhei também, coloquei também, já que tinha sufixo e prefixo, aí eu coloquei alguns prefixos e sufixos também para ajudar. Bom, eu acho que é só, mas assim, o mais interessante que eu achei do texto foi o modo como o autor abordou as crianças. Ele colocou várias metodologias para ensinar a criança, principalmente usando tecnologia, e eu achei isso muito legal. Foi útil no seu TCC? Foi útil, mas assim, não usei. Foi útil assim, para mais para frente, se por um acaso eu usar como mestrado, eu usar esse artigo.
Obrigada.